Para tudo! Imagina acordar com o céu pegando fogo, uma bola de chamas maior que o sol fritando tudo ao seu redor. E bum! Uma explosão que joga você pro alto como boneco de pano. Isso não é filme de Hollywood, galera. Isso rolou de verdade em 1908 e quase acabou com a Terra inteira. Se isso caísse na sua cidade, tchau, mundo. Fica aí que eu te conto o segredo mais louco da história, a explosão de Tunguska, que foi 1000 vezes mais forte que Hiroshima. Você vai pirar. Nossa, a explosão em Tunguska. O nome soa como um monstro de videogame, né? Mas é só um riozinho perdido no meio do nada, na Sibéria russa. Aquele gelo eterno onde o inverno morde mais que cachorro raivoso. Dia 30 de junho de 1908, 7 da matina. O sol mal estava nascendo, os pássaros piando tranquilos, e de repente, o céu se parte no meio. Moradores evenques, aqueles caçadores nômades durões, viram uma coluna de luz azulada cruzando o firmamento, brilhante que nenhum segundo sol. Ô louco, né? O que é isso? Deve ter pensado um deles coçando a cabeça. Mas aí veio o caldo. O ar ficou incandescente, um clarão cegante. E pau! Um estrondo como dezenas de canhões atirando juntos. Era o trovão mais alto que a humanidade já ouviu, ecoando por centenas de quilômetros. Ufa, só de imaginar dá um arrepio, hein? Segundo a NASA e a britânica, essa belezinha liberou 10 a 15 megatons de TNT. Para você entender, é tipo 1000 bombas de Hiroshima detonando de uma tacada só. O chão tremeu com um terremoto de 5 na Richter. Ondas de choque deram a volta no planeta 2 vezes, como um bumerangue invisível. E o pior, isso tudo a 8 quilômetros de altura, no ar mesmo. Imagina o pânico. Gente em Vanavara, 65 quilômetros dali, tomando café da manhã, e de repente o céu norte vira fogueira. Um comerciante escreveu: "Senti um calor tão forte que achei que minha camisa estava pegando fogo. Aí veio a rajada e me jogou da cadeira pro outro lado da sala. Cara, se isso não é o universo dando um tapa na cara da gente, eu não sei o que é. Mas espera aí, tem mais. 0 mortes humanas confirmadas. Sortudos, né? Porque a Sibéria é tão vazia quanto o bolso depois de Black Friday. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Michel Casquel aqui na área com vocês. Galera, antes de mergulharmos nos relatos, porque isso é ouro puro de terror real, curte o vídeo aqui clicando no joinha, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Bora embarcar nessa juntos, então? Um pastor de rena, a 30 quilômetros do epicentro, viu a bola de fogo riscando o céu como raio do inferno, seguido de um flash que apagou o dia. Era como se o mundo estivesse acabando. Ele contou anos depois, voz tremendo. Muitos foram arremessados para o ar, tipo voando 10 metros. Perderam a consciência, viram suas cabanas virarem gravetos e rebanhos inteiros de renas. Puf! Mortos na hora pela força da onda. O ar virou fornalha, roupas queimando, peles ardendo, e um vento de 500 km por hora achatando tudo. Em Londres, ó o delírio! A milhares de quilômetros, o céu brilhou à meia-noite, jornais lidos sem luz artificial, graças às partículas jogadas na atmosfera, nuvens prateadas dançando como fantasmas. Invasão alienígena? Fim dos tempos? Os ingleses devem ter pirado. Aqui no Brasil, a notícia demorou meses para chegar. Mas pensa, se fosse no Rio, ia ser tsunami de pânico. Esses evenques, coitados, acharam que os deuses estavam bravos. E olha, fontes como a super interessante confirmam. O calor foi tão brabo que derreteu metais a 100 quilômetros de distância. Arrepiante, né? Comenta aí. Se você visse isso hoje, correria ou filmaria pro TikTok? Eu? Corria, com certeza. Mas fica comigo, porque a destruição foi só o começo dessa loucura. Agora segura essa. Quando as primeiras expedições chegaram, anos depois, porque guerra e revolução bagunçaram tudo, encontraram o caos total. Mais de 2.000 quilômetros quadrados de taiga, aquela floresta infinita de pinheiros, virada em palitos de fósforo. 80 milhões de árvores derrubadas em círculo perfeito, todas apontando para fora como se tivessem fugido em pânico de uma bomba invisível. Mas o que deixou os cientistas de cabelo em pé? Nenhuma cratera, nada de buraco gigante, nada de pedregulho do tamanho de um prédio, 0 fragmentos grandes. Era como se o bicho tivesse evaporado no céu, virando vapor e poeira fina. A hipótese top da NASA e expedições russas
É um cometa de gelo e poeira cósmica, de uns 30 a 50 metros de diâmetro, entrando na atmosfera a 98 mil quilômetros por hora, fritando como bacon na frigideira e explodindo no ar. Airburst, eles chamam. Sem tocar o chão, mas com força para achatar tudo. Imagina, uma rocha espacial vira bola de fogo gigante e detona antes de pousar. Poético e aterrorizante, né? A floresta ficou pelada por anos, solos queimados, silêncio de cemitério onde antes tinha vida pulsando. Mas ei, a natureza é braba. Hoje, brotos voltaram, como unhas crescendo depois de cortar. Só que as cicatrizes, eternas, sussurrando, cuidado, humanos. Se isso caísse em São Paulo ou Rio de Janeiro, minha Nossa Senhora, seriam milhões de mortos, economia no chão, ufa, sorte nossa que foi no fim do mundo. Com zero cratera, a galera pirou nas teorias. Primeiro, o óbvio, asteroide ou cometa, desintegrando na atmosfera. Faz sentido, explica a poeira sem restos. Mas e as loucuras? Alexander Kazantsev, escritor de ficção científica soviético, jurou que era nave marciana explodindo no ar. Boom! Tchau, ETs. Eles estavam testando o motor e deu ruim, ele disse. Outros culpam Nikola Tesla. Seu raio da morte de Wardenclyffe, em New York, teria mirado errado e fritado a Sibéria. Ironia total. O gênio da luz virando piromaníaco acidental. Tem buraco negro minúsculo raspando a Terra, gás metano do pântano pegando fogo, ou até OVNI soviético secreto. A CNN Brasil ri disso, mas o consenso científico? Asteroide. Ponto. Ainda assim, as maluquices vendem livros e noites insones. É o universo trollando a gente com enigmas, tipo, adivinha o que foi? Qual sua teoria favorita? Aliens ou Tesla? Comenta aí, eu leio todos. Mas sério, isso mostra como a ciência ainda patina em mistérios assim. Fica ligado, porque a investigação foi uma novela à parte. Comparando para doer, Hiroshima, 15 quilotons, matou 140 mil. Tunguska, 15 megatons, 1000 vezes mais. É um terço da Tsar Bomba, a nuke mais braba já testada. Mas zero mortes diretas, graças ao isolamento. Poucos nômades, zero cidades. Se fosse em Moscou, catástrofe bíblica. Pensa no Chelyabinsk, 2013, outro russo na lista coitada da Sibéria. Um asteroide de 17 metros explodiu a 30 quilômetros de altura, 500 quilotons, 30 vezes a bomba de Hiroshima. Quebrou 7.000 janelas, feriu 1.500 pessoas com vidros voando. Vídeos de dashcam viralizaram e a NASA usou para simular Tunguska. Similar, mas o avô era um monstro. Todo ano, meteoroides pequenos explodem como fogos de artifício, inofensivos. Mas um pai grande aparece de vez em quando. Tunguska é a mãe de todas, uma por milênio. Lição? O cosmos não avisa. Mas, ei, em 2025 a gente tá mais esperto, ou não? Por que demorou tanto para investigar? 1908, Império Russo fervendo, Czar Nicolás II no caos, depois Primeira Guerra, Revolução Bolchevique. A Rússia virou caldeirão de sangue. Ninguém sobrou para brincar de detetive. Jornais regionais falaram de fenômeno atmosférico vago, mas o mundo nem piscou. Até 1927 surge Leonid Kulik, mineralogista soviético com fogo no rabo. Convenceu a Academia de Ciências da União Soviética a bancar, e lá vai ele com evenques guiando por pântanos e mosquitos vampirescos. Chegando? Choque. Zona de 8 quilômetros sem uma árvore em pé, troncos chamuscados como soldados fantasmas. Fora, o radial pattern, árvores caídas apontando para o centro, como fugindo. Kulik cavou como louco, procurando cratera ou fragmentos. Zip nada. Só musgo radioativo e poeira estranha. Expedições nos anos 30 confirmaram. Airburst total. Kulik morreu sem resolver, mas seu legado acordou o mundo. Hoje, drones e satélites voltam lá, caçando isótopos. É como um caso frio que nunca morre. A floresta regenerou, mas as marcas gritam, lembrem. Assustador, né? Mas relaxa, ou não. Tunguska é rara, uma por 300 a 1000 anos. Mas com 8 bilhões de gente, o risco explode. A NASA estima. Asteroides como esse caem sem aviso. Em 2016, ONU criou o Dia Internacional do Asteroide, 30 de junho, data do boom, para conscientizar defesa planetária. Programas como o PDCO rastreiam NEOs 24/7 e o DART de 2022 desviou um de teste.
Ufa, ciência salvando o dia. Mas simulações de 2025 mostram se o mesmo meteoro que caiu em Tunguska caísse em New York, seriam milhões de mortos, economia em frangalhos. Prenúncio sombrio. Vivemos no fio da navalha cósmica. Fique de olho no céu. O próximo pode ser amanhã. Trabalha na NASA? Corre. Se não, curte a vida, mas com app de alertas. Mais de 100 anos depois, Tunguska pulsa na cultura. Livros, filmes, plots de conspiração. The Tunguska Event, de Charles River Editors. Viciante, desvenda o enigma em páginas que voam. Na ficção, vira invasão ET ou teste nuclear secreto. Mas o real? Acordou radares espaciais tratados na ONU. Sem ela, nada de missões desviando rochas. É como se a explosão sussurrasse: Ei, acordem, o universo não brinca. Árvores voltaram, taiga resiliente, mas impactos psicológicos para os evenques, com lendas de fogo do céu. Global, mudou como vemos o cosmos, de berço a bomba relógio. Ufa, que montanha russa, hein? Tunguska não foi só um boom, foi tapa na arrogância humana. 1000 vezes Hiroshima, zero rastro, o imprevisível da vida em forma de meteoro. Hoje, com NASA de guarda, dormimos mais zen, mas o eco fica. Fique ligado. Curtiu o vídeo? Clique no like se isso te deu frio, comente sua teoria. E olha, prometo que vou ler todos os comentários. Compartilha com os amigos para debater. Agora mergulhe mais. Corre para a Amazon Brasil e pega The Tunguska Event. Teorias top, leitura que vicia. Link na descrição. E enquanto o céu não explode de novo, blinda sua vida digital contra meteoros de hackers. NetAdept Technology tem serviços de TI imbatíveis, cibersegurança, nuvem segura, como escudo anti-asteroide para o seu negócio. Acesse nosso site e agende uma consultoria hoje. Prevenção é tudo, galera. Valeu pela companhia nessa viagem louca. Inscreva-se com o sininho para mais ciência insana, história que vira filme e mistérios que explodem views. Qual o próximo? Deixa aí. Olha para o céu, mas com óculos.